Bom dia, igreja, graça e paz. Amém. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, Pai amado. Nós estamos aqui hoje para te louvar, Senhor, para te servir todos os dias da nossa vida, Santíssimo. Vamos ler Salmos 33, de 1 ao 12. Canta de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Os que são retos, fique bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Canta-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é íntegra, e é fiel ao fim tudo faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatório. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todas as habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Obrigada, Deus. Obrigada, Santíssimo, pela tua palavra. Obrigada pela tua presença aqui hoje neste lugar, Santíssimo. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para te servir, Senhor, para te louvar, para te glorificar, porque o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda adoração. Obrigada, Pai, por ter um plano tão perfeito nas nossas vidas, ó Deus, por cuidar de nós com tanto zelo, com tanto amor, Senhor. Embora não mereçamos, ó Deus, mas o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Deus. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de ser sua serva, ó Deus. Obrigada por ter nos escolhido, Deus, por nos, Senhor, fazer com que possamos estar aqui hoje, te adorando, te glorificando. Obrigada, Deus. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, pelos livramentos que tem nos dado, Senhor, pela história linda que o Senhor escreveu na vida de cada um aqui, Senhor. Às vezes passamos por dificuldades, Senhor, por aflições, Pai amado. Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, seguro nas nossas mãos e que teremos a vitória no final, ó Deus. E por isso, Pai, nós te louvamos também, pela grandeza do teu coração, pelo teu amor, Pai amado, tão maravilhoso por nós, Senhor. Perdoa, Pai amado, as nossas falhas, ó Deus. Quantas vezes, ó Deus, erramos, às vezes deixamos de fazer as coisas, Senhor, às vezes mesmo por descaso, por preguiça, ó Deus. Nós somos humanos e cheios de falhas, mas servimos a um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus glorioso. E nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por ter nos escolhido, ó Deus. Por, Senhor Deus eterno, permitir que te sirvamos por toda uma eternidade, ó Deus. Obrigada, Deus, por tanto carinho. Não existe palavras, ó Deus, para te agradecer, Pai amado. Senhor, nós somos dependentes de ti, Senhor, a todo momento, Pai. Necessitamos de ti, ó Deus. Necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus. Dependemos de ti, Pai amado, até mesmo quando estamos dormindo, ó Deus, para que nós possamos respirar, ó Deus. Nós precisamos de ti o tempo inteiro, cuidando do nosso sono, cuidando de nós quando estamos acordados, ó Deus, quando andamos pela rua, Pai. Nós precisamos dos seus livramentos, ó Deus, porque nós vivemos em um mundo, Pai amado, imperfeito. Não que o mundo seja imperfeito, porque tudo que eu criasse é perfeito, fizesse com perfeição, ó Deus. Mas vivemos em volta de pessoas imperfeitas, ó Pai. Vivemos em um mundo onde está cheio de maldade, ó Deus, de trapaças do homem, ó Deus. Então, em nome de Jesus, obrigado pelo teu cuidado
pela tua misericórdia, obrigada pelos livramentos, ó Deus. Obrigada pela tua presença mais uma vez aqui neste lugar, Deus amado. Nós estamos aqui para te louvar. Nós oferecemos esse culto a ti, dar-nos, Senhor Deus amado, entendimento da tua palavra, para que a gente possa entender, Senhor, e fazer segundo a tua vontade e não a nossa, ó Deus, porque infelizmente como humanos nós temos essa tendência de querer fazer aquilo que agrada o nosso coração, mas que o Senhor a gente possa ver com os olhos da fé, Pai amado, com os nossos olhos espirituais, ó Deus, que possamos fazer aquilo que o Senhor tem, Pai amado, reservado para que nós possamos fazer e que sejamos gratos todos os dias, ó Deus. Receba, Senhor amado, o nosso louvor, ó Pai amado, abençoa o pregador, usa o Senhor para que nós possamos ouvir a tua palavra que é maravilhosa, Senhor, e dar-nos entendimento, e dê a ele também, Senhor, discernimento da palavra, que ele possa falar aqui, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer que nós possamos ouvir ali, Senhor, e nos dê entendimento. Receba o nosso louvor em nome de Jesus, Senhor, porque estamos aqui para te louvar. É para isso que nascemos, ó Pai. Nascemos para te servir, para te adorar, para te louvar, Pai amado, tanto aqui nessa terra quanto na eternidade, ó Deus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus é que te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, graça e paz, igreja. Nosso Deus, Ele é soberano, grandioso a todo tempo. E aqui mais uma vez estamos para o adorar, para o exaltar. Sabemos que a graça do Senhor ela é imutável. Aleluia. Obrigado, Deus. Somos falhos, somos imperfeitos, mas aqui mais uma vez Ele nos dá a oportunidade de ser adorado por mim e por você. Então vamos aproveitar, vamos adorar o Senhor. Vim para adorar-te. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Deus, vim para dizer que és meu Deus, aleluia. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és Jesus, maravilhoso. Aleluia! Obrigado, Deus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Obrigado, Deus. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declare, vim para adorar-te, Senhor, aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Deus, aleluia. Nós te chamamos, Senhor, Tu és o nosso tudo, aleluia. És totalmente amável. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Aleluia, eterno Deus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste. Por amor, Por amor a pobre Senhor. eu vim pra te adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim e vim para
prostramos diante de Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. É soberano Deus. Aleluia. Aleluia. Eu te agradeço, Deus. É o que o Senhor requer de mim e você, um coração grato, totalmente grato a Ele. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos, Pai. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, Ele insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pertenço, Deus. Você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você,
não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória a ti, Deus, aleluia, e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, aleluia, te pertencemos, Deus, que te pertenço, Deus, que te pertenço, Deus, aleluia, pertencemos ao Criador, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Este é o momento onde nós adoraremos a Deus através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Sabemos que este é um mandamento do Senhor e se você veio preparado para isso, podem usar um dos envelopes dispostos nos bancos. Que o Senhor continue vos abençoando. Também aproveitaremos para que você possa sair do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, diga que o ama em Cristo Jesus e assim estaremos na comunhão do Senhor. Amém? Quem serve o vinho de Jesus, nos reunimos aquecidos por tua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. E não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião, com vinho e pão nós celebramos comunhão. E não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. E logo e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião, com vinho e pão nós celebramos comunhão. E entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo resplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio deste Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.
aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te chamamos, nós te exaltamos. Aleluia. Bom, este momento é o momento onde nós tiramos uma partezinha do culto para estarmos refletindo em algo que durante a semana você sente do fundo do seu coração que você pecou contra o Espírito Santo, que você falhou contra o Senhor. Esse é o momento onde nós reconhecemos, nos colocando na condição de pecadores. Sabemos que somos falhos, e quando tivermos pisado aqui na terra somos falhos, mas o Senhor requer de mim e de você que nós reconheçamos que nós pecamos contra Ele e pedimos ao Senhor perdão do fundo do nosso coração. Não adianta pecarmos, mas nunca reconhecermos que somos pecadores. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, aqui estamos diante da Tua face. Já queremos, Deus, te agradecer por mais uma rica oportunidade de podermos estar na Tua casa, para te adorar, para ouvir a Tua palavra. E aqui estamos nessa hora nos colocando, Senhor, na condição de pecadores. Sabemos, Pai, que temos falhado contra Ti, mas perdoa, Deus, os nossos pecados. Aqui estamos reconhecendo que falhamos, que precisamos da Tua intervenção sobre a nossa vida. Que possamos, Deus, cada vez mais não andarmos, Senhor, como nós queremos, mas que possamos conseguir cada vez mais matar a nossa carne e andar como o Senhor quer sobre a nossa vida. Pois é essa oração que eu te faço, te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico em cima disso. Tua obra em nós. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por Tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do Teu Santo Espírito. Que o meu andar, que o meu andar em Tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá Teu amor. Aleluia, nada vencerá. De paz encheu o meu coração. Obrigado, Jesus. Vontade encontro no Teu perdão. Novo sou. Novo sou, pois Tua luz traz direção. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tuas luzes traz direção. Aleluia. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por Tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do Teu Santo Espírito. Que o meu andar, Jesus, que é o meu andar em Tua verdade, a expressão do Filho
traz direção. E pra tua igreja, e pra tua igreja servir. ver tua face no meu irmão, Ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer. até o fim permanecer em teu amor. Aleluia. Até o fim permanecemos no amor do Senhor. Aleluia. Bom dia, queridos, graça e paz. Agora sim, nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na presença do Senhor em mais um culto de celebração ao nosso Cristo, entendendo que nós existimos para o louvor da glória do nosso Deus e devemos nos reunir como igreja. As we do not have the translator yet, he is just preparing himself. We praise God for one more Sunday in the Lord's presence and for the privilege we have, thank you, to be in His presence as His church, praising His name and listening to His word. This is a privilege for the saints. Thank you, brother. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos convidados. Hoje nós temos do meu lado direito um convidado que já esteve conosco tantas vezes, que nós consideramos de casa, que é o seu Marcelo, que é pai do Hector, membro da Igreja Presbiteriana da Penha, ali em São Paulo. Nós louvamos a Deus pela sua vida e por esses dias que o Senhor está aqui conosco. Do meu lado esquerdo, nós temos dois convidados também especiais pela segunda vez, que é a minha mãe, querida dona Regilene, e o meu querido padrasto Marcos, ou para os mais íntimos, Marquinhos. Nós louvamos a Deus. O que eu não mencionei, semana passada, eu tive o privilégio de celebrar o casamento deles há 19 anos atrás. E a gente percebe que Deus tem sido bondoso. Eu acho que vocês conhecem poucos pastores que casaram a mãe. Mas é bom ver a bondade do Senhor na vida dos nossos queridos irmãos da minha mãe e padrasto. Como é que nós vamos cumprimentar os nossos convidados? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar pelas crianças. Crianças, venham aqui à frente, nós vamos orar por vocês, antes de vocês saírem para o culto infantil. Nós vamos orar por vocês. Um dos compromissos que vocês fizeram como membros, ao se tornarem membros dessa igreja, foi o de criar os vossos filhos no temor do Senhor e de trazê-los para a igreja todos os domingos. Hoje um dos nossos irmãos me contou que teve um imprevistozinho, que chegou alguém na casa dele, na hora dele vir para o culto, e ele ficou sem graça e disse, talvez eu vou ficar. E uma das crianças disse, não papai, hoje é domingo, é dia de ir para a igreja, vamos para a igreja. E aí ele
falou: pastor, eu fiquei tão constrangido que larguei tudo, o convidado, e fui. Ou seja, irmãos, dos lábios dos pequeninos sai um verdadeiro louvor. Crianças, por que é tão importante vir para a igreja todos os domingos? Por quê? Alguém? Para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus. O que mais? Por que é importante vir para a igreja todos os domingos? Why? Why is it important coming to the church every Sunday? Why? Para o quê? Orar. Para orar. O que mais? Clara? Why is it important? To worship Him. To worship Him. Anything else? Algo mais? Porque é um mandamento. O Senhor disse que nós devemos nos reunir como igreja e não deixarmos de nos reunirmos para crescermos juntos como discípulos. It is a commandment. We have to obey it and gathering together as His church, as His people. Então vamos orar para que Deus receba o vosso culto. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero Te louvar pela vida dos nossos filhos, pelo privilégio que temos de criá-los no Teu temor, dar-nos, Senhor, constância, dar-nos perseverança, dar-nos, Senhor, sabedoria, para que eles possam ouvir a Tua palavra de nós, e que nós possamos, Senhor, ser discípulos fiéis que fazem discípulos. We just ask You, Lord, help us to make disciples of Christ through our everyday lives. This we pray in the name of Jesus. Amen. Então, crianças, que Deus abençoe o vosso culto. Podem ir. Os nossos adolescentes terão um momento de discipulado também com a Becca Joe. Our teenagers will have a discipleship with Becca Joe. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 2. Tiago, capítulo 5, versículo de número 12. Perdão, Marquinhos. Nós teremos apenas um versículo hoje. Tiago 5, versículo de número 12. Vamos ler juntos? Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. Vamos ler uma vez mais? Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja não, para que não caiam em condenação. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais? Pai, nós estamos reunidos em culto, em celebração e adoração ao Senhor. Nós te pedimos, fala aos nossos corações, que nós possamos com clareza ouvir a tua voz acerca do fruto da verdade manifesto na vida dos teus filhos. Nós te pedimos isso no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, quanto uma mentira ou calúnia pode causar dano na vida de uma pessoa? Pense por um instante. Quanto dano uma mentira ou uma calúnia pode causar na vida de uma pessoa? Para refletirmos nisso, vamos assistir um pequeno vídeo de 2 minutos que ilustra bem o que nós estamos falando acerca dessa pergunta.
As cenas que vocês estão vendo fazem parte de um filme por título Olhos que Condenam, ou no seu título original, They saw you. no seu título original, When They See Us. Pode passar. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. No, Wait a minute. Wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now. Right now. Whatever they said I did, I didn't. I know. Zoning on the road. Nothing these boys state matches the central facts of the crime. All we need is for one to tie this whole thing together. These tapes are not as clean as the state would have you believe. There is injustice happening here. There is not one shred of evidence. Imagine the frenzy of these teenagers ripping off her They clothes. are innocent of these They crimes. are guilty. They're doing us like this. What other way they ever do us? And I haven't looked back I've been having these dreams. since I met I keep hearing these footsteps. And they come closer and closer. That's me. Coming to bring you home. They said if I went along with it, that I could go home, and that's all I wanted. The police will do anything. Lie on us, they will lock us up, they will kill us. This is my life. I don't think we should admit to something that we didn't do. Okay, we keep fighting. E eu pergunto novamente, quanto dano pode uma mentira ou calúnia causar a uma pessoa? Bem, em 1989, em Nova York, no Central Park, um grupo de adolescentes negros estavam brincando como adolescentes andam na rua e simplesmente porque passaram num parque onde uma mulher, no dia seguinte, foi encontrada morta e tinha sido abusada sexualmente, de modo maldoso, parcial e cruel. O Departamento de Polícia de Nova York acusaram aqueles 5 adolescentes de terem cometido o crime. E trouxeram um caos terrível e traumas irreparáveis para a vida daqueles meninos e para toda a sua família. É o que nós vemos nesta série da Netflix por título When They See Us, ou em português, Olhos que Condenam. A triste realidade é que, à semelhança destes 5 adolescentes, milhares de pessoas, todos os dias, são vítimas de mentiras ou calúnias de outras pessoas. Infelizmente, nós podemos dizer que, por vivermos no mundo caído e destruído pelo pecado, os homens, eles são mentirosos, compulsivos. Filhos mentem para os seus pais, pais mentem para os seus filhos. Cônjuges, marido e mulher, mentem uns para os outros. Pessoas mentem para os seus chefes, chefes mentem para os seus funcionários. A mentira, ela está espalhada e permeada em todas as esferas
relacionais. Isso se dá porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o quê? O pai da mentira, e a Bíblia também diz que o diabo, ele é o Deus, com D minúsculo, deste século. A mentira é uma realidade incontestável e cruel do mundo que vivemos. É por isso que, diante da mentira e do caráter inclinado ao engano do ser humano, os homens inventaram ou criaram juramentos, numa tentativa de forçar outros homens a cumprirem as suas promessas, a cumprirem aquilo que eles falam, que eles verbalizam. Mas como nós sabemos, isso não funcionou tão bem. Nessa manhã, ao olharmos para a preciosa carta de Tiago, nós veremos que aqueles que tiveram seus corações transformados, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, eles têm uma relação diferente com a verdade. E a verdade passa a ser algo predominante na vida destes. Lembrem-se, irmãos, que Tiago está escrevendo uma carta para cristãos pobres, cristãos perseguidos, que foram expulsos de Jerusalém diante de uma perseguição. Eles estão espalhados no Império Romano. E Tiago, além de encorajá-los, ele demonstra como a vida cristã é. Quais são os frutos da vida cristã? Nós temos visto desde o capítulo 1 que Tiago está compartilhando os frutos da verdadeira fé, os frutos daqueles que tiveram um coração trocado, um coração transformado. E daí nós nos deparamos com o capítulo 5, no versículo 12, Tiago volta a tocar sobre o fruto das nossas palavras, do nosso discurso. Quando Tiago começa no verso 12, pode projetar, Marquinhos, com a declaração sobre tudo, ou acima de todas as coisas, mesmo sendo uma perícope, uma sentença pequena, a introdução do verso demonstra a importância excelente do que Tiago está falando. Tiago, ele vem falando do verso 1 até o versículo 11 sobre a opressão dos ricos e poderosos sobre os pobres, a tendência da amargura que nós temos diante da opressão. E Tiago, então, ele está prestes a encerrar a sua carta. Ele está nas declarações finais. Ele vai trazer alguns ensinamentos finais antes de concluir a carta. E ele nos chama a atenção. Ele diz: olha, acima de tudo, sobretudo, meus irmãos, a atenção que Tiago dá ao nosso discurso, às nossas palavras como cristãos, se destaca nesta carta. Lembrem-se, Tiago fala sobre a relação dos crentes com a língua no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e finalmente no capítulo 5. Ou seja, aquilo que nós falamos, irmãos, aquilo que nós verbalizamos é uma expressão clara do que está nos nossos corações. É comum as pessoas dizerem: não, mas você não sabe o que eu tenho no meu coração. É verdade, mas aquilo que eu falo no meu dia a dia revelará quais são as prioridades do meu coração. Não apenas aquilo que eu falo em momentos formais, mas no meu cotidiano. Então, diante disso, neste versículo, Tiago, ele vai mostrar que a verdade é um fruto presente na vida de um verdadeiro cristão. E diante disso, nós declaramos que o fruto da verdade restringe, limita o nosso uso dos juramentos. A parte B do versículo 12, Tiago diz o seguinte: meus irmãos, vamos juntos? Meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. Vamos ler novamente essa sentença? Meus irmãos,
não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. É importante nós instruirmos a igreja dizendo que a Bíblia não proíbe juramentos. Diante da inclinação mentirosa do ser humano, existem algumas circunstâncias específicas que a Bíblia nos permite fazer juramentos. Se nós formos para o livro de Números, capítulo de número 5, antes disso, se nós percebermos aquilo que Josué disse, aquilo que Josué e os espias que foram, os 2 espias que foram em Jericó, olhar a cidade, e eles são acolhidos por Raabe, eles fazem um juramento a Raabe, prometendo que se ela não os denunciasse, eles poupariam Raabe e toda a sua família estendida. E assim eles cumprem. Raabe e a sua família entram na são salvos, e Raabe é salva de tal maneira que ela entra na genealogia de Jesus Cristo. Se nós formos para Números, agora sim, capítulo de número 5, verso 19, nós encontramos o próprio Deus dando instruções ao seu povo de que se uma mulher fosse denunciada de adultério, o que fazer? Qual era a atitude, o argumento de defesa? A instrução era a seguinte: então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não se desviou, nem se tornou impura quando casada, que esta água amarga, que traz maldição, não faça mal a você. 20. Se você, porém, se desviou, mesmo estando casada, e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, verso 21, vamos ler juntos? Então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do seu povo, fazendo que o seu ventre se torne estéril e a sua barriga enche. Observem que o próprio Deus instruiu o seu povo em alguns momentos fazerem juramentos solenes em circunstâncias específicas. A seriedade de fazer juramentos poderia muito bem ser vista nas consequências daqueles juramentos que eram tolos, que eram juramentos fora do que Deus instruiu. Nós encontramos um exemplo em Josué, capítulo de número 9, a partir do verso 3, quando Deus instruiu a Josué e os líderes da nação a não fazerem aliança com nenhum povo. O que acontece? Josué e os líderes são enganados pelos heveus, eles mentem, eles fingem que eram um povo distante, e ali Josué e os líderes fazem um juramento de uma aliança de paz com aquele povo. Pouco tempo depois, Josué descobre que os heveus estavam dentre os povos que deveriam ser mortos. Israel sofre consequências terríveis por um juramento tolo. Recentemente nós ouvimos aqui no livro de Juízes a história de Jefté, que faz um outro voto, um outro juramento de tolo, prometendo sacrificar a Deus a primeira coisa que viesse ao seu encontro, se ele voltasse para casa em paz na guerra contra os filhos de Amon. Ele volta, e quem é a primeira pessoa que vem ao encontro de Jefté? A própria filha. E ele, em seu juramento louco e tolo, sacrifica a própria filha. Então percebam, a Bíblia nos traz algumas possibilidades de juramentos solenes. Mas quando nós voltamos para Tiago, note o versículo novamente, 12, que Tiago não está prometendo, ou proibindo, Tiago não está proibindo nós jurarmos em nome do Senhor. O que Tiago proíbe? Nós não poderíamos jurar pelo quê?
nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma. E aqui é importante algo dentro do contexto. A nação de Israel, por saberem muito bem a seriedade do juramento, eles então desenvolveram uma forma de jurar por outros elementos da criação. E o que Tiago está mencionando aqui é uma compilação do Sermão do Monte, quando Jesus proíbe os juramentos. Os judeus diziam: olha, eu juro pelos céus que isso não aconteceu, ou eu juro pela terra, ou eu juro pelo templo de Jerusalém, eu juro pela cidade santa. Era uma maneira de dizer: bem, eu não estou quebrando o terceiro mandamento, eu não estou falando o nome de Deus em vão, então eu vou jurar por alguma outra coisa aqui, para que as pessoas acreditem no que eu estou falando. Só que Jesus, ao repreender os judeus, ele demonstra que esses juramentos com a tendência e o desejo de enganar as pessoas traz gravidade semelhante à quebra do terceiro mandamento, porque Jesus demonstra que ele é o criador de todas as coisas, e jurar por elementos da sua criação é trazê-lo para dentro da transação. Jesus deixa claro: se você jura pelo templo, se você jura pelo céu, se você jura pela terra, você está quebrando este mandamento. Então, é por isso que Tiago está relembrando aqueles judeus que foram criados dentro da cultura de fazerem juramentos em nome de alguém que não fosse Deus ou de alguma coisa. Tiago está dizendo: não jurem. Ele está relembrando as palavras de Jesus no Sermão do Monte, por nenhum elemento da criação. Trazendo para nós aqui, nós, brasileiros ou portugueses ou americanos, fomos criados, e quando criança, acho que a maioria de nós aqui aprendemos que se nós cruzássemos os nossos dedos e colocássemos para trás as nossas costas, nós poderíamos jurar por alguma coisa e estávamos absolvidos do nosso juramento. Quem aprendeu isso aqui na sua infância? Alguns dos irmãos. Isso é comum também aqui nos Estados Unidos, existe isso na cultura americana. Tiago está deixando claro que não há desculpa e abertura para juramentos tentando respaldar argumentos mentirosos. E daí nós percebemos que o fruto da verdade na vida dos filhos de Deus, ele está presente em tudo aquilo que falamos. O fruto da verdade está presente no nosso discurso. A parte C do versículo diz que o sim de vocês seja realmente sim e o não seja realmente não. Vamos ler novamente? Que o sim de vocês seja realmente sim e o não. Tiago é claro em suas instruções, dizendo que os cristãos que cresceram na tradição destes falsos votos devem abandoná-la, e por eles terem um caráter de Cristo, eles devem ser íntegros, eles devem ser inteiros, eles devem falar a verdade em suas transações, nas suas relações com a esposa, com os filhos, com os irmãos em Cristo, na sociedade, nos negócios. A verdade deve ser uma característica inegociável na vida deste povo. O apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele escreve aos Efésios, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 25. Vejam as palavras de Paulo para a igreja, vamos ler juntos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros do mesmo corpo. Irmãos, ouçam isso. Nós nunca podemos sacrificar a verdade em nome do amor.
Às vezes nós pensamos, eu amo tanto aquela pessoa, eu gosto tanto daquela pessoa, eu não vou falar a verdade, eu não quero feri-la. A Bíblia nos ensina o oposto. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que se realmente amamos alguém, nós devemos orar e pedirmos a Deus um momento apropriado e num tom de voz apropriado, falarmos a verdade para aquela pessoa. Provérbios 27, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte, Provérbios 27, versos 5 e 6, ainda juntos. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo... Alguém chega e diz, Samantha, você é linda, maravilhosa, beijos e abraços. E depois sai e diz, nossa, você viu como ela estava ridícula hoje? É só um exemplo, viu, minha irmã? Essa é uma característica daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não tiveram o seu coração trocado. E nós vemos isso aí fora o tempo inteiro. O nosso desafio como cristãos que conhecem a verdade é sermos verdadeiros de acordo com o padrão que Deus deixou para o seu povo. No entanto, é muito importante, irmãos, e aí prestem atenção, nós entendermos a diferença entre a verdade de Deus, prestem atenção, entendermos a diferença entre a verdade de Deus e a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, muitas vezes, não é a verdade de Deus. Se eu estou me deparando com a verdade de Deus, eu devo falá-la em todo o tempo. Eu devo pronunciá-la. Paulo instrui o seu discípulo Timóteo a proclamar a verdade em todo o tempo. Ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Perceba bem o que Paulo diz. 2 Timóteo 4, 2. Vamos ler juntos? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Se é a verdade, eu devo pronunciá-la, pregá-la, anunciá-la, ainda que ela venha causar algum desconforto. Mas é a sua opinião. Se é a minha opinião, eu não devo emitir a minha opinião se eu não for perguntado, ou se eu não exercer algum tipo de autoridade sobre aquelas pessoas. Wesley e Liliana têm plena autoridade de exercer a opinião de sabedoria sobre a vida dos seus 2 filhos. Porque, mesmo sendo uma opinião, eles têm autoridade sobre eles. Mas, caso seja a minha opinião sobre a vida dos meninos, da Sara e do Isaac, e não princípio, mesmo como pastor, eu não devo me intrometer e emitir a minha opinião. Quem perguntou? Eu me lembro que, quando eu fui para o seminário em 1999, com 18 anos, minha mãe lembra disso, eu tinha firme no meu coração que assim que eu me formasse, eu casaria. Eu queria me formar e me casar imediatamente, eu tinha essa convicção, eu queria formar a minha família. Em setembro de 2002, Deus me deu um presente chamado Sônia, nós começamos a namorar. Em dezembro de 2002, eu me formei no seminário. E já estava decidido que iria casar, e falei isso para ela na nossa primeira conversa. Como eu cuidava de uma igreja, eu estava plantando uma igreja, aquela igreja me convidou para me tornar pastor deles. Eu seria ordenado pastor. A minha ordenação foi agendada para março de 2003. Então, eu e Sônia
nós agendamos o nosso casamento para dia 29 de março de 2003. 2 meses antes do nosso casamento, eu estava no meu escritório, no office, lá na igreja, e uma das irmãs mais influentes da igreja decidiu, do nada, marcar um agendamento no meu office. E sentando comigo, disse: pastor, você tem um ministério muito promissor. Mas Sônia, ela é muito nova, ela não está pronta para ser esposa de pastor. Não case com ela, isso vai trazer danos grandes ao seu ministério. Eu ouvi, mesmo jovem, fui educado o suficiente para dizer: irmã, obrigado por emitir a sua opinião, vá em paz. Como vocês perceberam, para a glória de Deus, eu não dei ouvidos, é verdade. Eu não dei ouvidos, e nós nos casamos no dia 29 de março de 2003, e eu digo para os irmãos que depois da minha salvação, Sônia é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É um presente precioso de Deus, que tem sido uma esposa maravilhosa e uma mãe gloriosa dos meus 3 filhos. Isso é um exemplo de que muitas pessoas, em nome da sua verdade e das suas opiniões, elas querem simplesmente vomitar o que acham em nossas vidas. Não é o que Tiago está nos ensinando. Portanto, irmãos, aqui vão alguns princípios práticos. Em primeiro lugar, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos guie diariamente em sua verdade, chamada Bíblia. Esconder a verdade ou negociar a verdade, às vezes pode ser conveniente, mas nós precisamos ter o temor do Senhor em abraçarmos a verdade. Segundo princípio, mesmo sendo a verdade, irmãos de Deus, nós não podemos ser cruéis com as pessoas. Se alguém precisa ouvir a verdade e está em pecado, eu não posso, em nome da verdade, massacrar arrogantemente. Paulo disse que a verdade precisa ser dita em amor. Ela precisa ser verbalizada com amor e sabedoria. Então, se existe algo na vida de alguém que você sabe que está fora da vontade de Deus e o Espírito Santo tem lhe incomodado, ore pelo momento apropriado e pelo tom de voz apropriado para falar. Um terceiro e último princípio é: se você tem uma opinião firme acerca de algo, sobre com quem a pessoa deve casar, por exemplo, e essa opinião, guarde para você. Você pode arruinar a vida de alguém vomitando a sua opinião abertamente com os outros. Guarde a sua opinião para você. Se você tem oportunidade de se aproximar e em amor compartilhar com sabedoria, então compartilhe. Mas nós precisamos fazer esta distinção muito clara, porque às vezes as nossas opiniões viram fofoca, viram maledicência e denigrem a imagem de alguém no eu acho. Nós não somos chamados para achar, nós somos chamados para crer e confiar, e nas áreas cinzentas da vida isso fica de lado. Um terceiro e último princípio, que eu vou apenas mencionar pelo tempo, Tiago nos mostra que existe uma motivação correta para a verdade. Existe uma motivação para a verdade, e a última sentença do verso 12, ele diz o seguinte: para que não caiam em... Vamos ler novamente? Para que não caiam em condenação. Além do desejo de honrar a Deus com a verdade, os cristãos que tiveram seus corações transformados sabem que Deus julgará aqueles que vivem jurando falsamente, prometendo falsamente. Como nós falamos, o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E Jesus deixou isso muito claro. Então, no verso 12,
Quando Tiago diz, não é, para que não caiam em condenação, a palavra grega para condenação é a palavra crisis, que é usada também no capítulo 2, verso 13, quando ele fala da condenação que Deus trará sobre aqueles que não exercem misericórdia. Eles serão condenados sem misericórdia. E essa mesma palavra crisis é usada 25 vezes nos evangelhos para falar da condenação dos ímpios. O que Tiago está deixando claro é o seguinte: um verdadeiro cristão, ele não pode viver prometendo, jurando, mentindo, enganando. Tiago está dizendo, isso não faz parte da vida de um verdadeiro cristão. Se isso ainda é uma característica da sua vida contínua, provavelmente você ainda não teve um coração transformado. Tiago não está dizendo que em algum momento nós não vamos mentir. Infelizmente, todos nós vamos falhar e vamos escorregar em nossos lábios. O que ele deixa claro é, isso não pode ser uma característica das nossas vidas. Quanto nós valorizamos a verdade em nossas vidas? No início desse sermão, nós vimos uma parte do filme Olhos que Condenam, ou da série, que mostra a história verdadeira de 5 adolescentes que tiveram suas vidas arruinadas pela mentira e calúnia de homens cruéis. Talvez nenhum de nós aqui cometemos uma calúnia que destruiu por completo a vida de alguém. Mas certamente em algum momento nós já falamos algo indevido e já juramos falsamente. Nós encontramos isso na vida dos próprios discípulos. Nós encontramos Jesus, depois da última ceia, advertindo os seus discípulos, olha, todos vocês vão me negar. Pedro diz, Senhor, ainda que seja necessário morrer, eu jamais te negarei. Nós conhecemos a história. Pedro nega o Senhor 3 vezes e faz um uso de um juramento. Ele jura não conhecer o Senhor. Ele jura para respaldar a sua mentira. O galo canta, Pedro se lembra das palavras do Senhor e sai chorando amargurado. Se a história acabasse aqui, irmãos, todos nós viveríamos sem esperança, porque se examinarmos os nossos corações, nós perceberemos que em algum momento, à semelhança de Pedro, nós também mentimos. Mas sabe qual é a maravilha do Evangelho? É que o Salvador Jesus, ele vai para a cruz, ele sofre, ele morre na cruz, ele ressuscita ao 3º dia, e ele passa 40 dias aqui na terra, e ele vai ao encontro desses discípulos. Não é Pedro que vai ao Senhor, ele vai ao encontro do caído Pedro, do Pedro que jurou falsamente. Ele cozinha para esses discípulos quando estavam ali pescando a noite inteira sem nada pegar. E um detalhe, nós só cozinhamos para pessoas que amamos, para quem temos afeto. Pedro vê que é o Senhor, vem até o Senhor. Eles comem, e eu fico imaginando o clima pesado dos discípulos por saberem que erraram. Pedro, por saber que jurou não conhecer. Mas ali não há acusação. Ali não há condenação. Ali há o Mestre, Redentor, Salvador, oferecendo pão e peixe para eles. E ele então olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente, Pedro, tu me amas mais que os outros? Senhor, tu sabes que eu te amo. A 3ª vez, Senhor, tu me amas mais do que os outros? Pedro se entristece e diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E daí com a expressão mais gloriosa, de que não é a nossa força, não é o nosso mérito, mas o sangue vertido na cruz que nos resgata do nosso pecado, Cristo oferece para ele aquilo que ele tem de mais importante nessa terra, o cuidado da sua igreja, e ele diz, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Se o seu coração está caído nesta manhã, o Redentor está aqui
para nos resgatar das nossas mentiras, das nossas inconsistências e oferecer o seu glorioso perdão. Vamos fechar os olhos enquanto o louvor toma o seu posto. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Bendito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao sermos confrontados por Tua palavra, nós percebemos, Senhor, que a semelhança de Pedro, todos nós pecamos com as nossas palavras. E às vezes prometemos coisas que não somos capazes de cumprir, fazemos juramentos. Mas, assim como o Senhor ofereceu perdão e restauração para Pedro, alcança-nos com o Teu perdão e com a Tua restauração nesta manhã. Alcança-nos com a Tua graça que está muito além das nossas fragilidades e restaura, Senhor, o vigor da fé e da comunhão dos Teus filhos. Tudo isso nós te pedimos, no nome que está acima de todo nome, no glorioso nome de Jesus. Amém. Cantemos ao Senhor em resposta a esse sermão. Desperate for you, and I surrender. Drain my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, with arms stretched wide, I owe you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now, and I surrender. I surrender to you, Lord. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender to you. I wanna know you
recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, hoje e eternamente. Amém. 2 avisos rápidos. Nós temos escola dominical agora. Irmãos, nós estamos tendo toda quarta-feira, das 8 às 9, pontualmente. Oração, joelho no chão. Tem sido um tempo maravilhoso de quebrantamento. Tem abençoado o meu coração. E se você quer ser edificado, ore como igreja, busque a Deus, venha orar, venha interceder. Tenho certeza que Deus vai visitar o seu coração, como tem visitado os nossos corações aqui. Então, quarta-feira, 8 horas aqui, oração da igreja. Deus os abençoe.